Olá, a paz do Senhor, que bom. Sou grata a Deus por mais essa semana aqui juntamente com cada um de vocês. Que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre conosco. Para mim é um motivo de muita alegria, de satisfação ter cada um de vocês aqui, tantos irmãos quanto as irmãs. Já quero agradecer o carinho de todos vocês, os comentários. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Quero agradecer aos irmãos, agora nós já somos, um batalhão lendo o livro de Ezequiel durante este trimestre. Se você ainda não começou a ler, não assistiu minha aula de número 1, de número 2, te aconselho que assista, para que você possa entender bastante este livro profético tão maravilhoso, que fala de profecias que já aconteceram, de algumas profecias que estão acontecendo e que outras irão acontecer. Então entra para este desafio, faça parte desse exército que também está lendo o livro do profeta Ezequiel. Confesso que já terminei de ler o livro e agora nós vamos reler todas as semanas, Então, praticamente nós vamos ler 2 vezes este livro tão maravilhoso. Fica comigo até o final dessa aula e juntos nós vamos aprender bastante a respeito das profecias, sobre o julgamento divino, sobre a ira divina, sobre a nação de Israel. E temos que sim aplicar estas profecias às nossas vidas, que nós estamos conhecendo o julgamento divino, a nossa responsabilidade individual como cristão. Nós também estamos aprendendo que Deus ele está sob o controle de todas as coisas. Então, leia esse livro. E se você for ler, você que já falou comigo aqui no canal, nos comentários, nós somos mais de 100 pessoas já que estamos lendo este livro. Só você digitar aqui nos comentários, eu vou ler, e eu sei que você também estará lendo o livro do profeta Ezequiel. São apenas 48 capítulos, muito pouco para você vencer esse desafio neste último trimestre do ano. E hoje na lição de número 3, nós vamos falar sobre as abominações do templo. E o texto que foi tomado por base está em Ezequiel, no capítulo 8, versículos 5, 6, do 9 ao 12, e o versículo 14 e o 16. Te aconselho que leia todo o capítulo, para que você entenda de fato sobre o que o nosso comentarista quer tratar nessa lição. Se Deus mostrasse hoje as abominações que acontecem no secreto dos nossos templos, naquelas reuniões secretas onde poucas pessoas podem participar, nas reuniões escondidas em que líderes e religiosos eles pecam e ensinam o povo a pecar. Se o Espírito Santo revelasse hoje os deuses que alguns cristãos têm levantado no templo físico, que é o nosso corpo, colocado outros deuses no nosso altar, que é o nosso coração, ao invés de adornarmos a nossa vida espiritual, temos levantado imagens de ciúmes contra o Espírito Santo. No livro de Ezequiel, Deus ele revela os pecados que nos levam para longe dele e que de fato são abomináveis aos olhos de Deus. Pecados que atraem a ira divina. Muitas pessoas podem dizer, mas em nossos templos não tem imagem de escultura, não tem imagens pintadas, nós não estamos adorando o céu, o sol, os astros. Tem ninguém fazendo isso. Mas e os deuses que nós temos levantado e que têm ocupado o lugar do Criador de todas as coisas? No capítulo 7, Ezequiel ele usa palavras de urgência. Nós aprendemos. O fim vem o fim, agora vem o fim. Nós já aprendemos sobre isso.
O que Ezequiel ele quis expressar com essas palavras, né, repetidas e de urgência, além de causar pânico na vida daquelas pessoas, para que elas atentassem à palavra de Deus? Ele estava avisando que Deus havia perdido a paciência com a nação judaica e o fim era iminente. Deus silenciou-se, aqui nós encontramos no texto, por aproximadamente 14 meses, desde que ele falara com o profeta Ezequiel no capítulo 7, anunciando o cerco que se aproximava, o cerco de Jerusalém. Ao contrário do que vemos hoje, Deus ele não fala a todo instante, a toda hora, não usa todas as pessoas, Deus não fala em todo culto, ele não fala em toda reunião de oração. Deus não fala todos os dias. A mensagem de Deus, ela vem para nos confrontar, nos advertir e trazer temor aos ouvintes. O povo judeu acreditava que a culpa por todos os sofrimentos que eles estavam vivendo era exclusivamente de Deus e não dos seus pecados, dos pecados deles. Desde a primeira visão que Ezequiel tivera da glória de Deus, somente agora Deus voltou a falar com ele. Nós lemos do capítulo 1 ao 7, Deus falando, se revelando, chamando o profeta Ezequiel. E somente do capítulo 7 ao capítulo 8 tem uma diferença de tempo de 14 meses que ele não ouviu a voz de Deus. As visões celestiais e gloriosas dada aos servos de Deus, os profetas, era para dar ânimo ao profeta e que a fé deles fosse aumentada. Por isso Deus fazia revelações maravilhosas a respeito da glória de Deus, do céu, do seu trono, para que eles tivessem a sua fé renovada. Porque era um peso para eles trazer a mensagem de Deus de julgamento. Por isso, eles eram consolados com a glória de Deus. Com Moisés, também não foi diferente. Ezequiel, ele entendeu a mensagem de Deus, que ele ainda tinha o controle de tudo. Ezequiel entendeu essa mensagem, esse recado de Deus, dizendo para ele: Ezequiel, não desanima, eu ainda estou no controle de todas as coisas. E que ele era soberano sobre todas as coisas. Agora, depois desse certo tempo, Deus volta a fazer novas revelações ao profeta e agora muito mais contundente essas mensagens. A idolatria dissimulada dos líderes religiosos. E aquela visão era uma visão presente, contemporânea com aquele dia que ele estava recebendo. Ezequiel, ele inaugurou o Antigo Testamento com a literatura apocalíptica, que se caracteriza por símbolos, sonhos e visões. Depois disso, nós só vamos encontrar lá no livro de Apocalipse com João. Depois nós encontramos nessa mesma literatura aqui, registrada no livro do profeta Ezequiel, somente lá no livro de Apocalipse. Encontramos essa literatura apocalíptica nos capítulos 1, no capítulo 8 ao 11 e depois do capítulo 40 ao 48. Estudaremos hoje o capítulo 8 desse livro, em que nós encontramos revelações acerca das abominações no templo e na cidade de Jerusalém. A idolatria, ela causa ruína moral e espiritual. Então, no tópico 1, nós vamos falar sobre a visão. Como foi essa visão? E o que aquela visão representava para aqueles dias e o que ela representa nos dias atuais. Primeiro, a segunda visão.
Nós falamos que a primeira visão foi a chamada de Ezequiel. E Deus então revela a ele, né, mostra para ele a glória do trono, enfim. Hoje nós já vamos tratar da segunda visão. Nós já falamos um pouquinho sobre a primeira visão, que ela é mencionada do capítulo 1 ao 11 desse livro. E ele teve a visão, na verdade, da carruagem da glória de Deus. Já havia uns 5 anos que eles estavam cativos, juntamente com o rei Joaquim, filho de Josias, quando ele iniciou o seu ministério profético aos 30 anos de idade. Agora, a segunda visão, já no 6º ano, no 6º mês do cativeiro. Agora ele está vendo não mais a glória, mas ele foi levado em espírito e Deus mostrou a ele as abominações praticadas no templo, o que justificava a ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Às vezes as pessoas podiam pensar, mas por que Deus está tão indignado conosco? O que está acontecendo para que Deus derrame a sua ira sobre nós? Então Deus mostrou a Ezequiel o motivo da ira sobre aqueles moradores. A destruição ainda não havia acontecido quando ele teve estas revelações. O comentarista, ele afirma que isso é uma visão preterista. Por que ele afirma isso? Porque ela se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel. Os acontecimentos, eles eram para aquele tempo, mas isso não exclui o futurismo, pois anunciam eventos que estavam para acontecer. Preterismo significa cumprimento passado. É claro que Ezequiel estava tratando ali dos pecados da nação judaica, de Israel, de Judá, e que essa destruição eram para eles, que estas visões eram para eles, mas isso não deixa de ter um peso para a igreja da atualidade. A palavra de Deus, ela não prescreve. A indignação divina, ela não prescreve. E hoje, nós somos a congregação do presente. Futurismo significa cumprimento futuro. Profecias que ainda irão se cumprir. O historicista pensa que estas profecias estão sendo cumpridas de uma maneira progressiva na história. Então, existem profecias que elas estão acontecendo à medida em que o tempo, os séculos vão se cumprindo. Então, os termos futurista, preterista e historicista, eles tratam de quantas profecias já foram cumpridas em determinado tempo. Mas nós sabemos que existem profecias que elas estão se cumprindo e que tem profecias que elas ainda irão se cumprir. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que esta visão preterista é de que aqueles acontecimentos já aconteceram e que foi para Jerusalém. Mas nós devemos colocar o peso dessa palavra para os dias atuais. Então, de acordo com essa definição acima, esses termos, eles descrevem a abordagem do intérprete da palavra de Deus e não o ponto de vista do profeta bíblico. Isso é o que o intérprete está dizendo. Isso não é o que o profeta que escreveu essas visões e essas profecias divinas está querendo dizer. Segundo ponto, as visões das abominações do templo. O que Deus está fazendo ao mostrar Ezequiel estes acontecimentos? O que é que Deus estava fazendo? Deus estava desmascarando
a idolatria do povo. Líderes dissimulados eram adoradores não do Deus verdadeiro e dissimulavam uma adoração ao Criador de todas as coisas. Para aqueles que não acreditavam que não havia nenhum motivo para a indignação divina. Então Deus teve que desmascarar aquela nação, porque eles estavam falando aos quatro ventos que eles não tanta ira, tanta indignação de Deus, né, pelas atrocidades que estavam acontecendo e que Deus estava sendo injusto. O que o povo era idólatra, isso já era claro para as pessoas. Eles sabiam da idolatria da nação judaica. Mas que as abominações foram colocadas no lugar de Deus, isso precisava ser revelado. Deus então transportou Ezequiel, não fisicamente, até porque ele era um cativo e ele não podia sair da Babilônia a hora que ele quisesse, né? Eles eram cativos. Então ele permaneceu em sua casa, ele estava em sua casa quando ele foi levado em espírito e ele então viu o que estava acontecendo no templo, mostrado por Deus. Nessa visão, Deus mostrou a eles o que estava acontecendo naquele exato momento. Isso que Ezequiel viu aqui e que foi escrito era o que estava acontecendo naquele exato momento. Era uma visão contemporânea com ele. E também as que vão acontecer a curto, a médio ou a longo prazo, até mesmo no contexto escatológico. Por isso, a palavra de Deus ela é aplicada também aos nossos dias. Uma coisa é o ímpio blasfemar de Deus, não ter temor pelo nome santo de Deus. Outra coisa é o povo de Deus deliberadamente pecar contra ele. Quando pecamos deliberadamente contra Deus, nós damos ocasião para que os ímpios zombem da santidade de Deus. O apóstolo João, ele também teve visões apocalípticas para o fim, né? Revelações das coisas que estavam acontecendo, das que iam acontecer ou das que aconteceram. Então ele teve visão do passado, do presente e futuro. Abre aspas. Escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Fecha aspas. Muitas profecias já se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras ainda se cumprirão. A igreja precisa estar atenta a essas coisas. Ponto 3. Como entender as visões de Deus? Não é fácil. Para ninguém. Somente o Espírito Santo pode nos ajudar a entendê-las, a compreender o que Deus quer falar por intermédio das visões. Primeiro, Ezequiel não poderia ter saído da Babilônia. Já falamos, ele era cativo. Segundo, ele não tinha acesso ao templo. Somente o sumo sacerdote, os sacerdotes e os líderes tinham acesso ao templo. E lá era o lugar das prevaricações do povo. Seria facilmente impedi-lo de entrar naquele recinto. Fica claro, então, que Ezequiel foi levado em espírito a Jerusalém. E depois ele retornou à Caldeia, né? Seu espírito retornou para a Caldeia. Semelhante a ele, João teve a mesma experiência em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Ele foi arrebatado em espírito e ele viu a glória de Deus. No tópico 2, nós vamos falar sobre as abominações. Parte 1 dessas abominações. Já em Jerusalém, no templo,
Ezequiel tem uma visão quádrupla dos pecados do povo. A primeira visão que ele teve, a imagem de ciúmes. Mas o que é isso? Olha, não é a primeira vez que uma imagem semelhante é colocada no templo de Deus. Esse fato ali do cativeiro, antes do cerco, não era a primeira vez que alguém tinha colocado uma imagem de ciúmes dentro do templo de Deus. Vamos fazer uma breve recapitulação. No reinado de Manassés, um idólatra que se converteu tempos mais tarde, e a sua idolatria causou um desastre em Jerusalém. Ele prostrou-se diante de todo o exército do céu, edificou altares a este exército nos pátios da casa e o serviu. Ele fez passar seus filhos pelo fogo e também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que ele tinha feito na casa do Senhor. Uma imagem de Aserá, da qual falara que seria a casa de oração e que o nome de Deus estaria ali para sempre. Aquele rei da linhagem escolhida por Deus esculpiu uma imagem de Aserá, colocou no templo de Deus. E eles fizeram, diz a palavra de Deus, pior do que as nações vizinhas. Depois, Josias, o rei Josias, destruiu essa imagem. E também o rei Acás, ele fora a Damasco e copiou um altar que ali havia e fez uma cópia idêntica. Urias, o sacerdote, o fez a cópia deste altar e o colocou no lugar do altar do holocausto que ficava à entrada do templo. Pegou o altar do holocausto e colocou ao lado deste altar que ele havia copiado de Damasco. A idolatria, ela é um adultério espiritual. Ela era um adultério espiritual e ela é um adultério espiritual. Visto que a relação que Deus tinha com Israel era de uma esposa e de um marido. Quando nós lemos o livro de Oséias, nós aprendemos sobre isso. Então, era um casamento. Então, quando Israel ela flertava com os deuses das nações vizinhas, isso causava ciúmes em Deus. Deus exigia fidelidade do povo. Era aliança feita com eles. A aliança era de fidelidade. Eles tinham que adorar somente ao Deus Jeová. A idolatria, então, ela gerava ciúmes em Deus. Abre aspas. Um marido traído. O povo começou a corromper-se quando conquistaram a Canaã. Foi ali que começou a corrupção, a idolatria daquele povo? Claro que não. A idolatria da nação, do povo hebreu, ela era antiga. Quando Deus chamou a Abraão, ele morava em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, o berço da idolatria. Deus o tirou do meio da idolatria e o levou para um outro lugar que ele pudesse adorar somente a Deus. E não somente isso. Eles foram escravizados no Egito por aproximadamente 430 anos. O Egito era uma nação idólatra. Então, a idolatria, ela havia sido enraizada no coração daquele povo. Eles tinham fascínio pelos deuses egípcios e não foi fácil se desvencilhar
daquela idolatria. Quando eles saíram do Egito e Moisés foi para o monte falar com Deus, eles fizeram um Deus à semelhança aos deuses do Egito, um bezerro ou um touro, como alguns dizem ser. Eles não criaram a imagem daquele Deus da cabeça deles. É porque a idolatria estava enraizada no coração deles. Aquele povo cantou e dançou nus diante de um ídolo. E é isso que a idolatria ela faz. A idolatria ela se tornou um problema para o povo judeu. Séculos mais tarde, Antíoco Epifânio, para coroar todas as calamidades impostas ao povo judeu, o templo de Jerusalém foi rededicado ao deus grego Zeus, um lugar que seria chamado casa de oração. Ele foi profanado por Antíoco Epifânio e ele dedicou aquele templo ao deus grego Zeus. Isso antes de Cristo. A estátua de Zeus, ela foi colocada dentro do templo e porcos foram abatidos no altar do holocausto. Esta foi a horrível, abre aspas, abominação que causou a desolação, fecha aspas, que foi referida no livro de Daniel. O termo ciúme do hebraico quiná significa zelo, ciúme. Essa imagem é semel, em hebraico significa imagem, ídolo, que muitos identificam como Aserá. Então, muitos estudiosos dizem que talvez essa imagem de ciúmes que Ezequiel tenha visto, provavelmente seria uma imagem de Aserá. Segundo o Decálogo, os 10 mandamentos, qualquer imagem que fosse objeto de culto provocaria os ciúmes em Deus. Segundo ponto, o culto aos animais e répteis. Aqui é a segunda visão que Ezequiel tem. Ao longo do tempo, essa nação ela foi deteriorando espiritualmente. E os líderes religiosos, eles incorporaram ao templo rituais de adoração a outros deuses. E não demorou para que o povo começasse a participar secretamente de cultos pagãos. E daí pouco tempo começaram a adorar os ídolos abertamente, para que essa falsa adoração fosse levada para dentro do templo. Então, eles já estavam com idolatria lá fora, os cidadãos, todo mundo, abertamente já estavam adorando. Quando nós lemos a história de Josias, a Bíblia diz que havia um altar em cada esquina, da cidade. Então, a idolatria já era aberta. E para ela ir para dentro do templo, foi apenas um pouco de tempo. Como estamos hoje como povo de Deus? Precisamos fazer esta reflexão. Será que nós não estamos causando ciúmes no Espírito Santo? Tantas coisas têm ocupado o lugar devido a Deus em nossas igrejas. Não colocamos imagens de ídolos, isso nós não encontramos, em nossas igrejas. Mas tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso templo, em nosso coração, é idolatria. Jesus Cristo, ele não é mais o centro de nossas mensagens. Os hinos não são mais em adoração a Deus. É claro que não podemos generalizar. Não são todas as igrejas, não são todos os líderes.
o que temos colocado no lugar de Deus, que a sua glória não está mais entre nós. Foi assim que Deus fez. Ele saiu do templo de Jerusalém. Ele retirou a glória dele do templo de Jerusalém. Então, o que está acontecendo conosco? O que nós colocamos em nosso meio, que não é Deus, e que a glória de Deus foi embora da maioria das nossas igrejas? São os nossos pecados que tiraram a glória de Deus do nosso meio. Ezequiel, ele precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo. Podemos dizer que quiseram se assemelhar ao mundo idólatra daquele tempo. E não é diferente hoje. A igreja, ao invés de influenciar o mundo, ela está sendo influenciada por esse mundo pecaminoso e muitos líderes aceitando este comportamento pecaminoso dentro de nossas igrejas locais. Ele viu pintado toda sorte de animais abomináveis e répteis. Era algo aprendido das crenças egípcias. Para os egípcios, esses animais eram considerados como receptáculos da forma do poder de Deus. Quando nós lemos a história, haviam diversos animais que eles eram proibidos para a nação de Israel. Talvez esses animais representassem os deuses egípcios, com o qual os israelitas estavam tentando naquela época fazer uma aliança contra a Babilônia. Aquele povo esqueceu que foram esses mesmos deuses que haviam sido derrotados no Egito pelo poder de Deus quando ele enviou as 10 pragas. Os deuses egípcios, eles são divindades que fazem parte da mitologia do Egito antigo. Alguns principais deuses egípcios e os seus significados. Aqui nós não teremos tempo para falar de todos os deuses e de todos os seus significados. Então, se você souber de outro que não está nessa lista, então leve para a sua sala de aula, para enriquecer ainda muito mais a sua aula. Aqui eu vou citar apenas alguns para vocês. Primeiro deus do panteão, Ra-Atum. É o responsável pela criação do mundo e ele é representado pelo sol. Osíris, Ísis, Sete, que é o deus do caos e da guerra. Ele também é responsável pelos conflitos e por toda a escuridão. Filho de Osíris e Ísis, Horus, ele é representado com a cabeça de falcão e um corpo de um homem. Ele é o protetor dos faraós e das famílias. A maioria dos faraós, eles eram chamados de filho de Horus. Infelizmente, hoje, de uma forma descontraída, é que as pessoas falam que Pedro é o responsável pelas chuvas, que um determinado santo ou uma determinada santa é a protetora das gestantes, outros protetores das crianças, outros protetores das estradas. São deuses que tomaram a glória de Deus e que ocupam o lugar de Deus em nossas vidas. O grande Deus Khnum, geralmente representado como um homem com cabeça de carneiro, ele era visto como o doador e guardião do rio Nilo. Api, o espírito do Nilo, ele personifica as águas do rio durante a grande inundação anual e ele era considerado o deus da fertilidade.
As rãs eram consideradas uma manifestação da deusa Hequete, deusa do nascimento e esposa do Criador do mundo. Gebe, o deus da terra. O deus egípcio Queper, ele era descrito como um homem com a cabeça de um escaravelho, rola bosta, que é o bezerro o besouro, do esterco. Queper, ele era visto como deus que empurrava o sol pelo céu e não Deus que controla estas coisas. Ptah é o deus da criação, representado pelo touro vivo, Apis, como a renovação da vida por meio de Ptah. E aqui nós não vamos ter tempo para falar de todos eles aqui. Também Deus mostrou a ele, para Ezequiel, no interior do templo, 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau da idolatria, razão pela qual a sua destruição se torna inevitável. Deus mostrando todas essas coisas para Ezequiel. Imagina como que aquele homem ficou. Não podemos nos esquecer que a avareza é idolatria, que o dinheiro é um Deus e não podemos servi-lo, mas que ele sirva os nossos propósitos. Nós devemos pedir graça ao Espírito Santo para que estes ídolos sejam desconstruídos da nossa vida e da igreja. Terceiro ponto, os 70 anciãos. Em seguida, Ezequiel foi conduzido pelo Senhor para um lugar no templo, onde havia um buraco na parede que dava para uma câmara secreta. Ele viu esses 70 anciãos queimando incenso diante de diversos ídolos, cujas figuras estavam pintadas na parede, sendo que cada homem adorava ao seu próprio ídolo. Imagina, Ezequiel, um homem fiel, vendo aquelas coisas acontecendo em tempo real. Ezequiel, então, ele reconheceu Jazanias, um dos principais líderes de Jerusalém, e que não se trata do mesmo Jazanias do capítulo 11. Esse aqui era filho de Safã, aquele mesmo Safã que encontrou o livro de Deus perdido no templo, no tempo do rei Josias. Possivelmente seja ele que fora fiel a Deus, filho de um homem fiel. Se for confirmado que este mesmo era o filho de Safã, era uma ovelha desgarrada. Como ver tantas bênçãos, fidelidade na vida de um pai, e ele ter uma vida dessa, se corromper junto com os líderes. Mesmo assistindo de perto o zelo e a fidelidade do seu pai, ele preferiu debandar a idolatria e ensinar aos outros, visto que ele fazia parte dos anciãos, que são homens mais velhos ou que são chamados de presbíteros em grego. Eles acreditavam que Deus não estava vendo aquelas coisas, que Deus não os via, ou que Deus os havia abandonado à sua própria idolatria. Primeiro eles, com a sua idolatria, abandonaram a Deus. Primeiro somos nós, com os nossos pecados, que nos afastamos de Deus. Infelizmente hoje, muitos acreditam que por não haver nenhum julgamento como consequência dos nossos erros, muitos acreditam que Deus não está vendo, ou melhor dizendo, que Deus não se importa com nossos pecados, ou nos aceita desse jeito. No terceiro tópico, sobre as abominações, na parte 2. Terceira visão. Ponto 1. O ritual
de Tamuz. No consenso, né, sobre realmente quem era Tamuz, mas ele é identificado, né, não há um consenso, todos os intérpretes não falam a mesma coisa de quem era Tamuz, né? Mas ele é identificado como, por a maioria dos estudiosos, como deus da fertilidade, que os egípcios chamavam de Osíris e os gregos de Adonis. De acordo com a mitologia, Tamuz fora morto por um javali e ele foi para o inferno. E essa tragédia da morte dele é que trazia o inverno todos os anos. Porém, a sua esposa Istar ou Astarte o salvava e o trazia de volta à primavera e o renascimento da natureza. Então, quando ela trazia seu marido de volta, aí vinha a primavera, vinha o renascimento da natureza. Então, as mulheres judias, elas abandonaram o verdadeiro Deus e começaram a crer nestas mentiras. O ritual do choro das carpideiras era em favor de Tamuz, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. Essa era a função delas, chorarem em velórios, né? Elas eram pagas para isso. Então elas choravam nos velórios, nos sepultamentos, para que as pessoas se comovessem e chorassem também, para parecer que aquela pessoa era uma pessoa boa que havia morrido. Era um misto de sincretismo religioso, pois era feito no 6º mês. Era uma adoração a Deus e a Tamuz ao mesmo tempo. Depois do cativeiro, os hebreus deram ao 4º mês religioso o nome de Tamuz, que é junho ou julho. Ponto 2. Os adoradores do sol. Já é a 4ª visão de Ezequiel. E essa adoração ao sol, ela começou aqui antes do cerco de Jerusalém. Nós conhecemos a história terrível de Manassés, que nós já falamos sobre ele, que ele conduziu o povo à idolatria. Ele também construiu imagens do sol e cavalos como objeto de adoração, e que também depois foram destruídos pelo rei Josias. Na construção do tabernáculo, a ordem foi que a posição da porta principal ficasse do lado oriental, onde o sol nasce. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele é o sol da justiça. E isso deve ter influenciado alguns em Jerusalém, visto que diversas nações pagãs adoravam o sol. Egito, Canaã e a Mesopotâmia, elas tinham deuses sol. Amon-Ra, Semes e Shamash. A tradução não sei se é bem isso não, tá, gente? Talvez fosse um sincretismo religioso, considerando Yahvé como um deus sol. Talvez eles acreditavam nos deuses sol das outras nações, ou que Deus Jeová fosse o sol. Havia uma cidade dedicada ao deus sol no Egito, chamada Bet-Semesh, em hebraico, Casa do Sol. No grego, na Septuaginta, é traduzido por Heliópolis, Cidade do Sol. E em São Paulo nós temos uma cidade que chama Heliópolis. E esse nome nada tem a ver com a cidade judaica Bet-Semes. A lei judaica não permitia adoração a corpos celestes. Mesmo assim, corrompidos adoravam as coisas criadas e não ao Criador. Não há outro remédio. Não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. Ponto 3. Os anciãos na casa do profeta. A
casa do profeta Ezequiel era um ponto de encontro. Era o que nós chamamos hoje de culto no lar. As pessoas iam lá, né, para cantar, para louvar a Deus, para ouvir a palavra de Deus. Era que as pessoas se encontravam, né, na casa dele para buscar uma palavra de Deus e ouvir sobre os acontecimentos. Os anciãos, eles buscavam orientação com o profeta e transferiam essas orientações ao povo. O povo naquele tempo, eles estavam sem liderança ali no cativeiro. Joaquim estava cativo, né? Porém, ele estava preso no palácio, pois ele era uma ameaça à Babilônia. E ele somente foi solto, né, libertado, quando Evil-Merodach assumiu o poder. O povo podia contar apenas com Ezequiel e com os anciãos da cidade, para eles se manterem fiéis a Deus. E ainda eles tinham de combater os falsos profetas do exílio. Somente, né, depois da morte de Nabucodonosor, 20 anos depois que Evil-Merodach, o novo rei, por compartilhar com Joaquim de simpatia, o libertou e o fez assentar em sua mesa real. E em Jerusalém, eles tinham ao profeta Jeremias, que preferiram não ouvir e sofreriam com certeza tudo o que Deus disse que faria a eles. A idolatria era um pecado contumaz de Israel. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Eu vou deixar um banner aqui, se você quiser adquirir este comentário em PDF ou todo o trimestre em PDF. Vou deixar aqui o link do meu WhatsApp. Você clica nele, né, na descrição do vídeo e você fala diretamente comigo. Será uma satisfação falar com você, né? Fica muito mais fácil para a gente lecionar quando a gente já acha um pré-resumo, né, de toda a lição e daquilo que nós queremos levar para a nossa sala de aula. Quero agradecer a você pela confiança que adquiriu o meu material. Se você ainda não deu aquele curtir na minha aula, dá um curtir, se inscreva no meu canal para que ele continue crescendo e chegue ao alcance de outras pessoas e me ajuda aí, né, bater a meta de 50 mil inscritos aqui, não somente inscritos, né, mas que você possa vir aqui, voltar outras vezes no meu canal e eu espero te ajudar um pouquinho, porque eu também aprendo muito com o meu canal. E se você deixou de receber as minhas aulas semanalmente, desative o sininho das notificações, espera 10 segundinhos, né, ative outra vez e você vai continuar recebendo as minhas aulas semanalmente. E eu quero mandar um abraço para você que está aqui todas as semanas, que tem comentado nas minhas aulas. Isso faz com que o meu canal, né, chegue ao alcance de outras pessoas. Então, comenta aí no meu canal, fala o que você achou dessa aula, como foi a sua lição de número 2, se foi uma bênção. Eu quero mandar também um abraço para aquelas pessoas que particularmente me pediram que mandasse um abraço para elas e sua igreja. Eu quero mandar um abraço para a Angélica, da AD, em Itaquaquecetuba, em São Paulo. Para nossa querida irmã Helenilda, que está sempre aqui, Miranda, em Rio Doce, em Olinda. Para o nosso querido irmão Fábio Souza e sua família, que também está aqui, sempre no meu canal, lá em Pinheiro, no Maranhão. Para a irmã Maria Mercedes, em Tucuruí, no Pará, e Lúcia Custódio, em Minas Gerais. Forte abraço para você. Eu te espero aqui, na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, então.